Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Hoje, nessa quarta-feira de cinzas, o Evangelho nos propõe 3 exercícios espirituais: a esmola, a oração e o jejum. Essas 3 práticas são essenciais para a nossa vida cristã, porque essas 3 práticas, elas nada mais são do que exercícios para reordenar os âmbitos da nossa vida. A esmola ordena o âmbito espiritual. A oração reordena o âmbito da nossa alma. E o jejum, ele vai reordenando o nosso corpo. Por isso que nós precisamos também, diante desse tempo quaresmal, refletir sobre as nossas más inclinações, refletir sobre as nossas limitações, as nossas dificuldades, para que a gente possa perceber aonde está a raiz dos males que nos assolam, aonde que está aquelas dificuldades que nos impedem de ser mais de Deus, aquelas dificuldades que vão cada vez mais nos roubando a atenção da meta final, que é o reino dos céus. Por isso que Jesus Cristo, já no início dessa quaresma, ele nos ensina esses 3 exercícios espirituais que nos ajudam a reordenar a nossa vida, para que o defeito que nos domina possa se tornar defeito dominado. Porque assim deve ser a vida cristã, onde nós temos o verdadeiro controle da nossa vida e não nos deixamos arrastar por aquilo que grita dentro de nós e aquilo que tenta nos seduzir fora de nós. Assim, nós vemos primeiramente a esmola. A esmola é esse gesto de generosidade, de caridade, onde nós vamos aprendendo também, através do desapego, da renúncia, servir o nosso próximo com aquilo que muitas vezes ou nos sobra ou aquilo que nós temos que nós podemos partilhar com o outro. Veja que esse desapego, ele é essencial, porque a esmola, ela nos dá a capacidade de desapegar-se das coisas materiais, das coisas passageiras, para nos apegar mais ao reino dos céus.
a meta final, a Deus. Por isso que esse primeiro exercício espiritual, ele nos ajuda a reordenar o âmbito do Espírito, o nosso âmbito espiritual, a nossa vida de união com Deus, nossa vida de união com o sobrenatural, com o eterno. Por isso que nós precisamos cada vez mais ter essa docilidade. Mas veja que Jesus Cristo, ele nos chama a atenção sobre como nós devemos fazer essa obra de caridade. Como nós devemos verdadeiramente reordenar esse âmbito da nossa vida. Porque nós não podemos ficar fazendo para ser visto pelos outros, mas precisamos fazer no escondido, para que nós possamos agradar somente a Deus e não buscar o agrado dos homens. Depois nós vemos o segundo exercício espiritual, que ele reordena a nossa alma, que é a oração. A oração, ela é sim um exercício também espiritual que ajuda a amadurecer o âmbito espiritual, mas ela está vinculada principalmente à nossa alma, porque na oração, quando Jesus Cristo nos ensina isso, ele vai nos ensinar também a oração do Pai Nosso. E quando ele ensina essa oração, ele está ensinando uma fórmula. Essa fórmula, ela deve estar sendo gravada em nossa consciência, para que, diante dessa fórmula, nós possamos aprender uma hierarquia de valores. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo, ele nos elenca as coisas mais importantes para a nossa vida, que devem ser aqueles pontos de diálogo com o próprio Deus. Mas isso deve partir da nossa alma, porque é diante desse âmbito da nossa vida que nós exercemos a nossa capacidade racional, a nossa liberdade, para que assim nós possamos agir com mais responsabilidade. Depois, o último âmbito é o âmbito corporal, que é reordenado através do jejum. O jejum, ele é importante para a nossa vida inteira, porque quando nós nos impomos o jejum é um sofrimento voluntário que nós impomos a nós mesmos. E sendo um sofrimento voluntário, nós aprendemos a ir nos sacrificando nas pequenas coisas. E esse sacrificar-se nas pequenas coisas vai nos exercitando para que um dia nós possamos ser aptos a nos sacrificar em coisas maiores. Também nos torna aptos a resistir à tentação, às dificuldades do caminho. Porque quando nós não estamos exercitados na penitência, na mortificação, no jejum, quando nós não somos capazes de nos privar de coisas do nosso cotidiano, infelizmente nós vamos nos tornando incapazes de resistir às tentações, às seduções e principalmente às paixões interiores que vão nos arrastando e nos levando para onde ela quer, fazendo com que a nossa vida desordene cada vez mais. Por isso que hoje Jesus ele nos ensina justamente esses 3 exercícios. Esses exercícios que, principalmente nesse tempo da Quaresma, nós precisamos intensificar para que a cinza que nós recebemos na nossa cabeça, ela possa realmente significar aquilo para a qual ela foi nos dada. Porque as cinzas, elas representam a atitude de humildade que nós precisamos ter, porque do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. E nós precisamos ter uma atitude também de purificação, porque as cinzas também representam isso. Representa a purificação, representa a penitência, representa a mortificação que nós precisamos ter na nossa vida, para que assim nós possamos verdadeiramente se tornar dócil à obra de Deus, às moções e inspirações de Deus, para sermos movidos, assim como o próprio Cristo, pelo Espírito que nos leva para esse deserto da Quaresma, para que assim nós possamos permanecer fiéis
nos nossos bons propósitos e fortalecidos para resistir à tentação, para combater esse grande combate espiritual, que é a luta contra o espírito do mal. Busquemos refletir sobre a nossa vida e encontrar em nós aquilo que precisa ser mudado, e através desses exercícios quaresmais nós possamos cada vez mais crescer na presença de Deus e diante dos homens, para que as nossas boas obras sejam exemplo para aqueles que vêm depois de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.